Boa tarde, ouvintes do Show de Bola, que já está no ar. Hoje, dia 22 de abril, 18 horas e 6 minutos, 24 graus. Boa tarde, Zé Domingos. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, nosso convidado muito especial na tarde de hoje, nosso grande amigo, vice-prefeito municipal, Rodrigo Turati. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, professor. Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Aranaguá. A gente está aqui mais uma vez, né? Acho pela segunda vez, né? Segunda vez. Uma antes de assumir, né? Exatamente, para prestigiar e participar aí do programa de vocês, que tem uma audiência espetacular. Uma vez no rádio e uma na TV Cabo, né? Exatamente, a TV agora também, né? De uma maneira agora diferente. Agora tem que fazer para a rádio e para a televisão ao mesmo tempo. Mas é tranquilo. Passou até no Rafa Cabeleireiro, onde é que tu passasse para fazer essa piastra? Eu só passei em casa e passei uma escova no cabelo, né? Um pente, né? Estamos gravando também para a TV a Cabo, canal 20, nosso programa Show de Bola, que também vão passar os melhores momentos desse jogo do último domingo entre Santa Cruz e Coloniense. 2-0 para o time do Coloniense, lá da Coloninha. Um jogaço de bola, lá no CT do Emerson Almeida. Time a qual eu sou patrocinador também. É verdade, o Watt esteve aqui já duas vezes. Quero saber qual é que tu não patrocina. Olha, nesse campeonato aí eu até tenho bastante time que eu tô patrocinando. A gente sempre procura ajudar, já faz tempo, né? É verdade. E infelizmente, né? Eu digo isso infelizmente porque são sempre os mesmos que patrocinam, né? Isso já vem há muito tempo, né? Dá para elencar aí 10 patrocinadores que praticamente ficam patrocinando todos os campeonatos. E não só o Municipal de Aranaguá, é o Praiano do Arroio do Silva, é o Campeonato do Morro, o Campeonato de Ilhas. Depois vem o futsal. Depois vem o futsal. Então a gente procura ajudar todo mundo um pouquinho para todo mundo ficar contente. Daqui a pouco tem o aberto, vão pedir também, né? É complicado. Vamos sair fora um pouquinho só uma perguntinha do nosso futebol, do nosso esporte que vai acontecer, que está acontecendo na nossa cidade. Só uma perguntinha política. O Saulo Machado vai ficar enlouquecido comigo, mas eu sou obrigado a fazer, Saulo. Mas ele faz esporte também, ué? Não, mas ele também participa do esporte, às 10 aqui. É verdade, é esportiva, né? Exatamente. Pré-candidato a deputado estadual pelo PDT. Sou pré-candidato, já definido, né? O partido teve uma reunião em janeiro desse ano a nível de estado e determinou que cada micro-região do estado de Santa Catarina tenha um candidato a deputado estadual. Na eleição passada eu recuei, né, numa posição até porque não exercia mandato naquele momento. Mas nessa, como vice-prefeito e com uma votação que a gente fez em Aranaguá muito bacana, né, enfrentando dois poderes políticos muito fortes, coloquei meu nome à disposição e a gente vai trabalhar para que o ano que vem a gente consiga emplacar uma candidatura. Obviamente que depende de uma série de fatores, tem outros candidatos também que podem ser aqui na região, mas o meu nome foi o mais lembrado na direção estadual do PDT e agora nós temos um ministro aqui da cidade, né, um ministro aqui da região, Manuel Dias, ministro do Trabalho, né? O que facilita também e que vai facilitar muito a nossa política e a nossa campanha. Meu pai foi candidato a prefeito lá em Meleiro, assim que surgiu o PDT, o Manuel Dias, do Hotel de Andrade, a Lígia, naquela época, na década de 80. A gente pode dizer do Manuel Dias o seguinte, ele é um baluarte do PDT, um cara que sempre, né, honrou a sigla e levanta essa bandeira aos 4 cantos de Santa Catarina e agora também no Brasil. Ele já era o vice-presidente nacional, né, do PDT e agora é ministro, né, e presidente estadual do PDT em Santa Catarina. Deixa a gente mais tranquilo. Temos aí que levou tempo para ser anunciado o nome dele, né? Na verdade, houve um desencontro a nível federal, né? Porque todo partido, o nome já diz, já é partido. Se não fosse partido, seria inteiro, né? É verdade. Então, como todo partido a nível nacional, tinha uma ala que puxava para o Brizola Neto, né? E uma ala para o Manuel. E acabou, num primeiro momento, a presidenta Dilma optando por Brizola Neto, até pelo sobrenome que ele carregava, né? Mas o partido, nessa segunda oportunidade, 95% dos deputados federais de todo o Brasil, né, elencaram o nome do Manuel Dias como o substituto do Brizola Neto para assumir o Ministério do Trabalho. Com 95% dos deputados ficou fortíssimo, né? Fortíssimo. E ele vem, na verdade, assim... E apoio para o Rodrigo Turati? Ele vem desempenhando um ótimo trabalho no Ministério, até está nos surpreendendo assim positivamente, obviamente que nós esperávamos muito, até pela experiência e pela cancha política que ele tem, mas ele vem desempenhando um papel, né, extraordinário.
Ele, na verdade, ele tem que apoiar todos os candidatos. O partido pretende ter aí em torno de 30 candidatos a deputado estadual em todo o estado de Santa Catarina. Seria um pouco mais tranquilo com relação à candidatura do deputado federal. Por quê? Porque ele quer lançar um único candidato a deputado federal no estado de Santa Catarina. Um único? Um único. Para o partido todo no estado trabalhar em torno desse nome. Existe a possibilidade, isso não é novidade, já foi comentado inclusive aqui na Rádio Araranguá, existe uma possibilidade do deputado hoje Jorge Bueira ingressar nas fileiras do PDT. E ele vindo para o PDT, né, com um mandato, obviamente seria esse o candidato do PDT para todo o estado. Agora vai depender de uma conversa que o próprio Bueira vai ter com o ministro e se o Bueira vai aceitar ou não. Né? Então a gente está na expectativa aí para as próximas semanas de definir essa situação do Jorge Bueira. Se o Jorge Bueira não vindo para o PDT, aí sim, aí pode existir uma outra possibilidade que seria uma candidatura a deputado federal. Deputado Bueira tem o apoio total do pré-candidato Rodrigo Turati. Sim, nós estamos de portas abertas e de braços abertos para receber o deputado Jorge Bueira, se assim ele queira ingressar nas fileiras do PDT. Ele pode, certeza, vai ser muito bem recebido. É um deputado atuante, né? A gente não precisa aqui estar jogando confetes para o Bueira, mas a gente conhece o trabalho que ele vem fazendo. Né? Exatamente. Mas no PT não foi bem aceito, né? Pois é, eu hoje escutei algumas notícias, hoje eu estava envolvido com um negócio da minha empresa, acabei não lendo os jornais, mas alguém me falou que dentro do PT houve algumas restrições. Na nossa região, né? Na nossa região houve algumas restrições com relação ao nome dele. É difícil, né? A gente não estava dentro do Partido dos Trabalhadores, nunca esteve dentro do Partido dos Trabalhadores para saber o que houve naquela saída dele. Claro, né? É então, eu prefiro nesse momento me omitir e cuidar do PDT. E cuidar do PDT e não dar opinião, porque eu não sei realmente o que se passa lá dentro. É verdade. Deixando a política agora de lado, o teu Grêmio. Meu Grêmio é o melhor do mundo, né, cara? Meu Grêmio, quando todo mundo achou do Tainha é mais ruim. E o Grêmio do Tainha é mais ruim. O Grêmio do Tainha também é bom, né? O Tainha também é bom. Mas é que quando estava morto, todo mundo esperando a desclassificação, aquelas piadinhas de Colorado, que o Achipato Day, aquelas coisas que eles fizeram com o Mazembe, né? Que isso só o Inter para proporcionar isso pra gente. Então essa alegria que eles nos deram, né, contra o Mazembe vai ser inesquecível pro resto da vida. E a gente conseguiu uma classificação difícil e muita gente, eu propriamente, acreditava que a classificação viria de uma maneira bastante tranquila no começo. Eu também. E foi prova que o time do Achipato não perdeu uma partida fora de casa. É verdade. Também não ganhou nenhuma dentro de casa. Nenhuma dentro. Mas é um time redondo, um time que sabe tocar bola. Né? Não é à toa que é o atual campeão chileno. E se a gente for analisar as últimas eliminatórias de Copa do Mundo, o Chile vem numa crescente muito grande. Muito boa. Vem destacando alguns jogadores. Um deles é o próprio Vargas, que está no Grêmio. Né, e foi uma classificação bem difícil, muito equilibrada. O Fluminense passou trabalho, o Grêmio passou trabalho. Mas por ser difícil não classificar bem, acredito que ele pegou um caminho mais curto para chegar na frente, né? Pois então, assim, vinha vencer até os 44 do segundo tempo. Não, eu concordo com o Zé, porque o gol que foi tomado aos 44 do segundo tempo facilitou para mim a situação do Grêmio. Eu já visto que o Grêmio, se tivesse ganho o jogo, ia já pegar de cara o Nacional do Uruguai, que é mais difícil, né? E fez a segunda melhor campanha da Libertadores. Eu preferi o Nacional do que esse Santa Fé. Mas se nós ganhar do Santa Fé... praticamente a seleção colombiana tá ali, cara. Não, mas o Santa Fé ganhou de quem? Se for analisar o grupo do Santa Fé... Não perdeu nenhuma. Não perdeu nenhuma, jogou com Deportes Iquique, jogou com Real Potosí, então não, tem que ver o seguinte... mas o Grêmio conhecia, nós conhecíamos esse time aí que jogou. Mas esse time mostrou desde o primeiro jogo, eu estava no jogo quando perdeu 2-1, que não era um time bobo, era um time com um bom toque de bola, um baita do centroavante, inclusive parece que o Internacional está querendo trazer o Brian Rodrigues, né? Um cara que sabe jogar bola, sabe fazer gol, só na cabeça. Principalmente de cabeça, eu ia dizer agora. Vai dominar, bate no joelho a bola. Então foi bem difícil. E o Santa Fé, os jogos que venceu, se tu for analisar, pode olhar a tabela aí se tu tiver, 2-1, 1-0. 2-1, 1-0. Não teve um grande destaque assim. Não. Então, o Grêmio ganhou, por exemplo, de 4-0 do Caracas, ganhou de 3-0 do Fluminense. É verdade. Então se sobressaiu um pouco. Eu penso que se o Grêmio passar o Independente de Santa Fé, aí o caminho está certo. Para mim, é esse jogo aí do dia 1º que vai ser a carne de pescoço na frente do Grêmio. Teoricamente, dia 1º... Os brasileiros é o time mais fácil.
O próprio Fluminense também não pegou um adversário muito difícil, foi o Emelec. Eu também não acredito que o Emelec vai dar trabalho para o Fluminense. E aí a situação do Fluminense daí fica um pouco mais fácil, porque ele pega o Olímpia do Paraguai ou Tigres. Esse time do Tigres da Argentina é muito ruim. É muito ruim. Esse time do Tigres é muito ruim. Então, aí se o Grêmio passar pelo Santa Fé, e provavelmente seria o Nacional do Uruguai nas quartas de final, e pegaria o Fluminense numa semifinal. Agora tu vê a chave do outro lado, né? Temos Atlético Mineiro, São Paulo, Corinthians, Boca Juniors, New Old Boys, Palmeiras. Mas o Palmeiras também, vamos... Cavalo Paraguai. Mas é clássico regional. Até a gente aqui ficou bravo aqui no estúdio, mas vamos ser realistas. O time do Palmeiras não tem condições de despontar agora. Não tem plantel. Tem um timezinho que tá jogando mais pela camisa, né? Ainda tem, além do New Old Boys, ainda tem o... Mas eu acho mais fácil... O Vélez, O Vélez é mais fácil que o Fluminense passar pelo Santa Fé que o Palmeiras. Eu também acho que a chave do Grêmio do Fluminense está uma chave mais tranquila. Está mais tranquila. Teoricamente, né? Teoricamente, exatamente. Só que tem que jogar lá dentro, né? Mas deixando também o time profissional, vamos falar do nosso amador aqui em Araranguá. Né? Quando você esteve aqui junto com o nosso prefeito municipal, Sandro Maciel, né? Sandro Rodrigo, vocês falaram que até talvez quase certo, até 60%, 70% do nosso CT, né, estaria pronto. Continua de pé ainda? Continua, nós temos uma emenda de 3.200.000, inclusive do deputado Jorge Bueira, né, que foi feita esse ano, e provavelmente, né, se der tudo certo e Deus assim nos ajudar, a gente acredita que para o ano que vem a gente já começa a construir nossa arena poliesportiva. Ela seria feita de uma maneira modular, como foi feita a Arena Joinville, para quem conhece a Arena Joinville. Eu conheço. Ela, num primeiro momento, para 3, 4 mil pessoas, e depois vai modulando ela para 6, depois para 12, certo. E ela tem capacidade no final, obviamente não seria necessário para nós aqui no momento, mas a capacidade final dela seria até para 30 mil pessoas. Nossa. E a gente pode fazer no primeiro momento para 4 mil, 3, 4 mil, e depois fazer para 6, quem sabe para 10. É o que a gente vê na maioria dos times necessita mais que isso, né? Com a capacidade populacional de cada cidade que a gente vê aí, 65 mil habitantes, uma arena com 10 mil pessoas. Nossa. E aí sim, é o nosso grande sonho, não só meu, como de vocês também, da grande maioria da população que gosta de futebol aqui em Araranguá, é resgatar o Araranguá Esporte Clube para os campeonatos estaduais, né? Esse é o sonho de consumo da gente, para a gente ter realmente um time da cidade para torcer. Não que a gente não vai torcer pelo Grêmio, pelo Internacional, pelo próprio Criciúma, mas o time da cidade é o time da cidade, né? Resgatar, eu ia no campo com 7, 8 anos de idade, e me lembro como se fosse hoje, enquanto o meu pai não fez uma carteirinha para mim, apesar de ser sócio desde o começo, eu não descansei, então eu não perdi um jogo. Então a gente quer tentar resgatar isso. E essa arena poliesportiva não seria, a gente fala assim de uma maneira específica sobre futebol, porque é o esporte mais apaixonante que a gente tem. Eventos, né? Mas a gente tem outros eventos, nós gostaríamos de dentro da própria arena poliesportiva, já fazer a construção do nosso prédio da Fundação Municipal de Esportes. Essa arena teria pista de atletismo, né? Certo. E depois, futuramente, concentrar um ginásio de esportes, né, com medidas oficiais para disputar todos os tipos de campeonatos. Para você ver, né, Rodrigo, a gente sempre está falando aqui, a gente falou durante a semana toda, semana passada, que eu considero, assim, pensando, fiz uma pequena avaliação, nós temos mais de 16 anos de atraso no nosso esporte amador aqui em Araranguá, em comparação aos outros municípios daqui da região da Mesca, nem vamos nem falar de outras regiões, né? Nós hoje não temos um ginásio. O que acontece com o ginásio de Padre Wesley Júlio? Nós temos o Bolha, que está passando por algumas modificações, mas ainda não está adequado para jogos oficiais. Para jogos oficiais, exatamente. Eu tive uma conversa com o secretário, talvez eu até vou te passar isso de primeira mão, talvez não, de certeza que é de primeira mão. Tive uma conversa semana passada com o secretário regional Heriberto Schmidt, e naquela conversa, ele sabendo que eu sou um pouco mais ligado ao esporte do que o próprio prefeito Sandro, Rodrigo, por que vocês não pegam aquele ginásio? O governo do estado quer nos dar o ginásio. Certo. O Padre Ézio. Nós alegamos para o secretário e para passar isso para o governador o seguinte: na situação que se encontra o ginásio, nós não temos condições de pegar. Não tem condições. E aquele ginásio vai em torno de R$500 mil para fazer a reforma dele.
dito pela própria Secretaria Regional. Um pouquinho mais faz o novo, né? Não, o Revan está fazendo um baita de um ginásio no Arroio com 1.800.000, mais um baita de um ginásio. Oficial, né? Oficial, exatamente. Oficial, né? Um daquele ali, eu acredito que 1 milhão, 1.100.000 faz o ginásio daquele padrão que tem ali. Que também não adianta nada fazer aquele padrão. E aí o que acontece? Como é que nós vamos justificar para a população, entendeu? Assim, ó, se vocês pegarem e tiver oportunidade, a gente leva vocês durante o dia. Se vocês quiserem visitar as creches do município, a situação que estão, algumas escolas da rede municipal, assim, ó, precária? Precária não, é uma situação de emergência. E aí como é que eu vou justificar para a população? Eu vou pegar mais uma dívida de um ginásio de 500.000 e deixar para trás isso aí. O próprio ginásio da Divinéia. É verdade. Está caindo. Está caindo. E aí o seguinte, então, vamos reformar aquele, que aquele é nosso de fato e de direito. Então, qual foi a proposta que assim fiz para o Heriberto? Então, o Heriberto faz o seguinte, nós também vamos ser realistas aqui também. O governador do estado nada trouxe para Aranguaté agora. Que eu saiba, não. Não trouxe. Vamos ser realistas aqui. Então, o que eu pedi para ele? Faz uma conversa com o governador, reforma esse ginásio, entrega esse ginásio pronto para o município, e aí sim eu ajudo a convencer o Sandro e ajudo a convencer as pessoas da parte de administração do município a nós ficar com esse ginásio. Certo. E o secretário gostou da ideia, nós temos inclusive uma reunião agendada para essa semana, se não der nada errado é essa semana, eu, o próprio Heriberto, um engenheiro da SDR, um engenheiro do município e o secretário de planejamento, teu amigo Everton José da Silva, filho do saudoso Zezé, para nós tratar do orçamento da reforma desse ginásio. Nós vamos estipular os dois engenheiros, um da prefeitura e um do governo do estado. Inclusive o próprio Zé Édio, né, já comuniquei ele que eu gostaria muito da presença dele, porque ninguém conhece aquele ginásio mais do que o próprio Zé Édio, né, e o Zé Édio sabe o quanto a gente está batalhando. Existem alguns problemas com relação a convênios ainda com ele, que a gente está demorando um pouco. O próprio Luciano, que é o subsecretário de esportes, está tratando pessoalmente disso com o prefeito Sandro, mas eu quero inclusive contar com o próprio Zé Édio para o dia dessa reunião, para ele se fazer presente e a gente participar junto. É bom não esquecer, né? Não, exatamente. Eu já passei isso para o Zé, já coloquei isso para ele, que existe a possibilidade real hoje do governo do estado dar essa reforma e inclusive aumentar a extensão dele, que nós temos uma parte atrás do ginásio que dá para fazer uma quadra oficial. Claro. E aí, vindo essa reforma, não tem problema nenhum. O que vai acontecer? Aí o município adota esse ginásio de vez, o governo do estado faz o termo de doação para o município e o município sim vai cuidar. Agora, na situação que está, não tem condições. E os campos de futebol nosso, que são particulares, a gente veja a grande dificuldade do pessoal, né, de fazer a manutenção desse campo. Né? O que o esporte, por intermédio do Rodrigo Turati, que é um cara esportista que joga praticamente todos os sábados, se não for, mas geralmente, né? Que o Sandro, o Rodrigo Turati, né? Subsecretário Luciano estão fazendo aí para ajudar essa turma? Olha, o Luciano, ele é um camarada formado, você sabe que ele é um cara formado em educação física, ele está com uma boa vontade muito grande. Trabalhador. Muito trabalhador, exatamente. O que ele está fazendo? Está dando inclusive continuação para realmente efetivar a Fundação Municipal de Esportes. Existe a lei, mas ela ainda não está efetivada. Isso requer um pouco de tempo, porque ela vai ter que ter um próprio CNPJ. Certo. Ela vai ter que caminhar com as suas próprias pernas. Vai ganhar o recurso do município, mas vai ter que caminhar com as suas próprias pernas. E depois da fundação, eu acredito que ele consiga dar uma continuidade maior, inclusive fortalecendo os campos que aqui nós temos. Não são muitos, uns são muito bons, é verdade, certo. Outros nem tanto, né? E só que assim, vai chegando uma hora que as pessoas vão cansando. Aí eu admiro assim uma pessoa como o Emerson Almeida, que fez um centro de treinamento, né, o Polho, né, o próprio lá da Vila Santa Catarina, a família, o seu Vico, né, o próprio Lédio, apesar do campo não ser muito assim, tem algumas ondulações, mas está ali, né? Mas tá ali, é um campo. A própria Uruçanguinha agora terminou um campo, fez um campo rebaixado ali, né, o gramado não está muito bom ainda, não está em condições de jogo, mas esse pessoal se esforça. Eu, enquanto presidente do Santa Cruz, eu me lembro, não sei se você se lembra da inauguração na época, era um tapete. Era um tapete, a gente fez casa-mata, a gente fez vestiário, a gente plantou a grama, fizemos a inauguração no dia de uma final da segunda divisão contra a Barranca e perdemos nos pênaltis. Eu nunca me esqueço disso. E o campo era o tapete. O que acaba acontecendo é o seguinte: as pessoas vão desanimando, não tem mais tempo para cuidar. Eu, na época, era solteiro, entendeu? Eu praticamente chegava sábado de manhã ali e ia embora sábado de noite.
A gente botava a mão mesmo para fazer funcionar. E tinha outros baluartes que tinha aquilo, o próprio o seu Neco Zílio, o Amarildo, o próprio Rony, que hoje apita, que é neto do seu Neco Zílio, sobrinho do Amarildo, né? Tinha o Jean do Mercado 7, tem que se fazer justiça, que foi um camarada, o seu Vando, o pai dele, que ajudou demais para construir aquele campo. Até hoje está com Santa Cruz, né? Até hoje está com Santa Cruz. A Universidade Federal está usando agora para o rugby, eu acho. Está usando. Mas é assim, naquele momento nós fizemos rifas de 3 motos, né, e batalhamos para que aquilo acontecesse. E o Polho, tu vai lá, pode passar lá, de tardezinha, uma hora dessa. Ele está lá ajeitando o campo dele, trabalhando no campo dele. Então a gente tem que admirar essas pessoas e o município tem que estar de portas abertas para ajudar. Nós temos uma grande dificuldade, eu falei do ginásio de esporte, tu tocou no ginásio do Zé Édio, mas a dificuldade que nós temos hoje de trazer, por exemplo, um jogo oficial, de disputar um campeonato estadual, né, por falta de ter a quadra oficial, que é o 40/20, né, aquilo ali e pronto. Né, e a prioridade que a gente está vendo que é pelo estádio. E o ginásio vai ser ter uma sequência... Assim, ó, dentro do complexo esportivo, o próprio projeto que nós já estamos elaborando com os engenheiros da prefeitura, já vai ter o espaço para o ginásio coberto. Certo. Vai ter uma quadra de tamanho oficial dentro do complexo esportivo. Vai ser o tipo que em Maracajá? O tipo... acho melhor um pouco que Maracajá. Melhor. Assim, né? Mais ou menos, centralizado. A Fundação Municipal de Esportes, o campo de futebol, a pista de atletismo, a quadra coberta. E mais para frente, assim, a gente conseguindo outros, né, fazendo um campo de futebol suíço, certo, um campo de vôlei de praia, e a gente vai adaptando. Espaço tem, né? Não, nós já temos o terreno no campo da aviação, que é um espetáculo, do lado da Universidade, do Instituto Federal. Entendeu? Aquela área ali vai ser super valorizada. Daqui uns 10 anos nós vamos estar vivos ainda, se Deus quiser. Se Deus quiser, ele vai querer, né? Para ver, né, o que vai se transformar aquela área ali. Todo o centro administrativo do município de Aranguá vai para ali. Certo. A própria prefeitura, eu acho que para o ano que vem nós já iniciamos um processo licitatório de permuta para poder tirar ela daqui do centro da cidade e jogar para lá. Futuramente rodoviária, tudo passa para lá. Fórum, né? Vai para lá. A própria SDR quer um terreno lá em troca de outros terrenos que tem aqui na cidade. O complexo esportivo, como já falei, a Casa da Cidadania, e aí nós vamos fazer um complexo administrativo lá. O PROCON vai ser lá, a sede administrativa do município vai ser lá. O centro financeiro do município vai ser lá. Exatamente. Então o nosso sonho é esse. E o que vale um terreno daquele da prefeitura hoje? Quem não conhece os fundos da prefeitura, a Secretaria de Obras agora no mês de maio já vai sair daqui. Vai ser daí. Ela vai lá para a Polícia Rodoviária, o DNR. Exatamente, já estão reformando. Já vai melhorar o trânsito na cidade, uma barbaridade. Nossa. E quantos funcionários Entra máquina, sai máquina. É inadmissível que nós em 2013 tenha que se deparar às 8 horas da manhã com uma patrola saindo no centro da cidade, com uma carregadeira, uma reta escavadeira, um trator. Então, assim, nós vamos tirar isso daqui já de imediato, já vai reduzir muito o movimento no centro, porque hoje a Secretaria de Obras, eu acho, talvez junto com a Saúde e a Educação, são as secretarias que mais têm pessoal. E essas pessoas vêm para o serviço de alguma maneira, ou vêm de moto, ou vêm de carro. Né? Então eles vêm trabalhar de alguma maneira. Até os próprios veículos dessa... Exatamente. Aí tem quantos caminhões tem, coletador de lixo, quantos carros, quantas motos, tudo agregado à Secretaria de Obras. Ela indo para lá vai facilitar bastante. E aquele prédio da prefeitura, ele tem uma extensão grande. Ele deve ter ali, tranquilamente, uns 350, 400 metros de fundo. Com certeza. Para quem não conhece só a fachada principal da prefeitura. Não conhece que atrás tem um terreno. Eu conversando, apesar de ser do ramo e ser corretor formado, mas não exerço a função de corretor, eu conversando com pessoas mais experientes, um terreno desse da prefeitura hoje é avaliado em torno de 10 milhões de reais. Nossa. Né? É no centro da cidade. É no centro da cidade, e o seguinte, dá para fazer ali um belíssimo condomínio, um belíssimo prédio. Tá louco. Então, assim, as grandes construtoras vão ter o interesse. Qual é a nossa ideia? Fazer uma permuta. Vocês pegam esse terreno para vocês e nos dão uma área construída e imobiliada lá no campo da aviação. Beleza. Entendeu? E aí a gente concentra toda a administração lá. Vamos ao comercial e voltamos em seguidinha. Banda Brasa, Edivardi.